Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente do filme Ford versus Ferrari. Isso mesmo, um filme sobre automobilismo, que é uma coisa que a gente nem sempre vê todo dia por aí, né? Então vale a pena a gente comentar, vale a pena a gente falar quando aparece, né? Para eu poder falar sobre esse filme, né, vou precisar dos spoilers, tá? Como eu sempre preciso, tá? E aí, se você ainda não assistiu o filme, dá uma paradinha no vídeo, vai lá assistir o filme e depois volta aqui para ver a gente, tá? Por que Ford versus Ferrari? Esse é um filme que está falando de um automobilismo ali da virada da década de 50 para a década de 60, mais ou menos, por ali naquela época, né? E um automobilismo que ainda é muito baseado naquela coisa do cara que prepara o carro, né? Sentindo o carro, né? Ainda você tem as famosas alavancas de marchas, né? Você tem que ter aquele preparador que está ali pilotando o carro, vendo como o carro se comporta, né? Sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma telemetria, né? Então é um filme muito gostoso nesse sentido. O cara que gosta, né, de filme de corrida, né, e vê como o carro está sendo desenvolvido, como o carro está sendo preparado, né, é uma atração à parte, né, para quem gosta de automobilismo, né? Mas o que acontece? A gente percebe ali o que? Você tem a Ford, né, que é uma empresa que produz carros em larga escala, né, que está tendo queda nas suas vendas. E aí o responsável pelo marketing da empresa, né, que era o empresário Lee Iacocca, né, um famoso empresário, né, dos Estados Unidos, né, ele sugere ao Henry Ford II, que é o neto do fundador Henry Ford, né, de que a empresa entrasse em automobilismo de competição. Por um outro lado, né, a Ferrari, que sempre foi uma empresa dedicada mais ao automobilismo de competição, né, também estava passando por dificuldades financeiras. Então o Iacocca, ele vai até o comendador Enzo Ferrari, ele sugere uma parceria, né, entre a Ferrari e a Ford, né, só que os termos do contrato acabam vazando, né, e chegam aos ouvidos do presidente da Fiat, que acaba oferecendo um contrato mais vantajoso para a Ferrari, né. E aí o comendador Enzo Ferrari arruma um pretexto para desfazer qualquer, vamos dizer assim, aliança com a Ford, qualquer aliança empresarial, qualquer contrato com a Ford, né? Ele pergunta para o Iacocca que caso a Ferrari queira correr as 24 horas de Le Mans e a Ford não concorde, que ela vai poder ou não correr, né? Aí o Iacocca fala, não vai poder correr se a Ford não concordar com isso, né? E aí o Enzo Ferrari fala um monte de ofensas, né, pro Iacocca, né? Faz uma, vamos dizer assim, acaba com qualquer tentativa, né, de aliança entre a Ferrari, né, e a Ford, né, de uma forma bem litigiosa, né? Ofende, inclusive, o Henry Ford II, né? Disse que ele era só o Henry Ford II, que ele não era o fundador da empresa, que era o avô dele, né? Além de falar um monte de palavrões também, né? E esse fato de que ele era um Henry Ford II chega aos ouvidos do Henry Ford, né? A Coca fala isso para ele, né? E isso convence o Henry Ford II a entrar no automobilismo de competição e tentar vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, tá? E aí, quem é que vai ser chamado para levar a cabo essa tarefa? Quem vai ser chamado para levar a cabo essa tarefa é um grande ídolo do automobilismo americano chamado Carroll Shelby, que é interpretado pelo Matt Damon, que tinha sido até então o único americano a vencer as 24 horas de Le Mans e tinha abandonado a carreira porque o coração dele não aguentava mais, né, o estresse das corridas, né? Então ele acaba virando uma espécie de vendedor de automóveis, né? Ele tinha um trânsito muito bom entre as empresas de automóveis e o meio de corridas, né, no caso, né? E aí o Carroll Shelby, ele conhece um piloto, né, que é o Ken Miles, né, interpretado pelo Christian Bale, né, que é um cara que é um dono de uma oficina que está falida, e ele mesmo prepara os carros dele para participar de corridas pelos Estados Unidos, né? Só que o Ken Miles, ele é um porra louca total, né, um cara muito explosivo, né, mas um cara extremamente competente como piloto e extremamente competente como acertador de carros, aquele acertador de carros à moda antiga, né, que a gente aqui no Brasil viu, por exemplo, com o Nelson Piquet, né, que era um excelente acertador de carros também, né? E aí o que acontece? Os diretores da Ford não vão muito com a cara do Ken Miles, né? Ficam querendo tirar o Ken Miles do projeto o tempo todo, ficam toda hora tentando boicotar o Ken Miles, né? Mas é o Ken Miles que tá ali com a mão na massa, né?
andando com o protótipo da Ford, né, desenvolvendo esse protótipo da Ford. Ele sabia tudo que estava acontecendo com o carro, né, ele é que ia passando as dicas para os mecânicos, para os projetistas, né, e aí a presença dele era fundamental, né, no desenvolvimento dessa Ford aí que tentaria vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, né. Então você vai vendo o filme, né, andando nesse ritmo aí, você vê essa interação entre o Carroll Shelby, o Ken Miles e a Ford, né, e essa tentativa de desenvolvimento, né, da Ford para correr nas 24 horas de Le Mans. É um filme muito bacana para quem gosta de automobilismo e para quem gosta de cinema também. Por que isso? Vamos lá. Primeiro, né, você vê toda a parte do desenvolvimento da Ford feita pelo Ken Miles, né? Você vê, né, aquela coisa dele correr, sentir o carro, né? Dele ainda trocar as marchas com a alavanca, dele não ter tecnologia nenhuma, dele no instinto, no feeling, né, do carro, né, de como o carro se comportava enquanto ele dirigia, ele ir fazendo as melhoras, né, no carro. Então isso daí já é uma coisa extremamente atraente. As reconstituições de corrida também são sensacionais. Você vê a reconstituição, por exemplo, das 24 horas de Daytona, que foi muito bacana, né, e principalmente das 24 horas de Le Mans, aquele autódromo antigo ainda, ali da década de 50, 60, eles fizeram uma reconstituição sensacional e a gente sentia mesmo que estava vendo uma corrida antiga, né? Isso para o cara que gosta de automobilismo é uma coisa impagável, né? Uma coisa muito bacana mesmo, né? Mostrou-se também como o automobilismo era um esporte muito mais perigoso antigamente, né? Onde morria-se pilotos às pencas, né? E é interessante a gente ver também como essa reconstituição de época foi muito bacana, né? Então vale muito a pena você assistir um filme desses, né? Pela parte de automobilismo, que você tem também uma história muito bem contada, uma história muito bem detalhada. Você tem um roteiro ótimo, né, escrito por esse filme, né? Então, que é a parte mais que agrada mais aos cinéfilos, né? E outra coisa que também agrada muito aos cinéfilos também são as interpretações dos atores, sobretudo do Christian Bale, tá? Foi até covardia colocar o Christian Bale atuando junto com o Matt Damon, porque o Christian Bale, ele não ofuscou o Matt Damon, o Christian Bale engoliu o Matt Damon, tá? Porque o personagem dele, o Ken Miles, ele era um cara muito explosivo, era um cara muito doidão, né? Era um cara que era um excelente pai, era um cara que era um bom marido, né? Era um cara que você, entendeu? Assim que você vê ele no filme, você já gosta dele, né? E o Christian Bale fez essa atuação com uma maestria tão grande que passou a impressão, né, de que o que aconteceu no início do ano, né, onde ele tirou vamos dizer assim, ele não ganhou o Oscar de melhor ator fazendo vice, né, fazendo o Dick Cheney, né, onde ele teve que ficar careca, onde ele teve que engordar, onde ele teve que fazer um senhor mais idoso, sem escrúpulo nenhum, né, ficou uma impressão de que ele não ter ganho o Oscar de melhor ator esse ano foi uma coisa muito injusta, né. Tá bom que o Rami Malek merecia, tá bom que o Bohemian Rhapsody foi um filme muito legal, que falou sobre a história do Queen, que o Rami Malek também foi uma boa atuação, coisa e tal. Mas o Christian Bale foi demais em vice, tá? Foi demais agora em Ford vs Ferrari, né? A gente não pode se esquecer que ele sempre foi um ator muito camaleônico, né? Ele foi o melhor Batman, né, que existiu, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? E a gente não pode esquecer também, né, se a gente for um pouco mais para trás, né, que ele lá em 1987, lá em 1988, ele fez Império do Sol com Spielberg ainda garoto, né? Então, quer dizer, é um atorzaço, tá? Só você... o filme vale a pena só de você ver ele atuando, tá? Sei que se você não gosta muito de automobilismo, vá pelo Christian Bale, que vale muito a pena assistir esse filme, tá certo? Então essa é a minha dica de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Sempre sugerindo que vocês procurem lá meu site batataespacial.com.br, onde eu vou colocar a resenha do Ford vs Ferrari escrita, né, para vocês lerem lá, para vocês poderem dar uma olhadinha no trailer, tudo direitinho, né? E também que vocês se inscrevam aqui no canal do Diário do Capitão, né, do Thiago Maldonado, né? Vocês toquem no sininho das notificações para saber quando a gente está lançando vídeos, né? Vocês curtam, compartilhem, comentem, divulguem, né, o canal do Diário do Capitão. Entrem em contato com a gente, falem o que vocês estão achando do vídeo, podem falar bem, podem criticar desde que não ofendam, né? Essa interação com a gente sempre é muito bem-vinda, sempre ajuda muito a gente, tá certo? Então é isso aí, gente. Um abração, fui e até a próxima.
Fala, gente amiga, e não deixem de acompanhar o Diário do Capitão nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o site diariodocapitão.com.br. E deem também uma chegadinha no meu site, batataespacialtudojunto.com.br.